Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Rede Ubuntu. Eu sou Vinícius, professor de Matemática e Física, e hoje nós iremos começar com a Física. Normalmente eu começo Física um pouco depois de Matemática mesmo, porque a gente precisa ter uma noção da parte de Matemática básica para poder começar com Física. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir aí para quem não for inscrito no canal que se inscreva e clique também no sininho para poder receber os vídeos assim que eles forem lançados, não perder nenhuma aula. E vamos à Física, né? Bom, eu estou fazendo uns testes aqui também, algumas coisas vão estar diferentes. Eu estou usando basicamente a mesma configuração que eu uso para fazer as lives, os plantões de dúvidas, então a minha mão pode estar se mexendo um pouco mais devagar aqui, mas eu posso fazer isso no vídeo sem dar muito trabalho. Então, qualquer probleminha aí, vocês me desculpem, estamos em testes. Vamos lá. Física, né? A palavra física vem do grego physis, que significa natureza, né? Na verdade, a física ela está dentro de uma área de estudo chamada ciências da natureza. Tanto que no Enem você não tem uma prova específica de física, você tem uma prova de ciências da natureza. Uma divisão muito ampla, né, que a gente faz sobre as ciências da natureza é dividir ela em física, química e biologia. Se você olhar, o que é física? Em muitos livros vai estar assim, em muitos sites da internet vai estar assim. Física é o estudo da natureza. Beleza. E o que é química? É o estudo da natureza. E o que é biologia? Também é o estudo da natureza. Antes da gente entender o que diferencia um dos outros, convém falar que o universo ele é composto só por duas coisas. Tudo que existe são só duas coisas: matéria e energia. São duas coisas extremamente difíceis de se falar o que é, de se explicar o que é, mas todo mundo tem uma breve noção do que é cada um, né? A matéria, em geral, é aquilo que é palpável, aquilo que a gente consegue pegar. Tem coisas que a gente não consegue pegar e que é matéria porque é muito pequeno, né? Tipo o ar, a gente não consegue necessariamente pegar o ar, né? Quando a gente fecha a mão assim, ele escapa. Mas é matéria também. Em geral, matéria é tudo aquilo que é composto por átomos. Átomo é um pedacinho, uma pecinha, como se fosse uma pecinha de Lego que compõe tudo que a gente consegue pegar, né? E tudo que não é matéria é energia. E também existe energia dentro da matéria. Existe energia interna, né, da matéria. A gente vai falar um pouco melhor disso mais pra frente, ainda nessa aula. Bom, então, pensando nisso, essa divisão é uma divisão que eu faço. Acho que eu nunca vi ela em nenhum livro, coisa assim. Mas na física, a gente estuda os fenômenos da natureza mais ligados à transformação de energia. Claro que também tem outras coisas, mas é principalmente os fenômenos ligados à transformação de energia. Quando tem alguma alteração em relação à ordem dos átomos, em relação à posição dos átomos, você está mudando a matéria. E quando você faz alguma transformação na matéria, aí quem estuda melhor isso é a química. Claro, a química também estuda energia, também estuda vida, mas principalmente o que diz respeito à transformação de matéria. Então a química é a ciência da natureza que estuda principalmente a transformação de matéria. E a biologia estuda um pouco dos dois, um pouco de física e um pouco de química, mas tudo que está relacionado à vida. Então a física que está relacionado à vida, né, aos seres vivos, a química que está relacionada aos seres vivos e também outras coisas relacionadas aos seres vivos, certo? Bom, então vamos passar aqui o slide. Falando então mais especificamente de física. A física é uma ciência e, como qualquer outra ciência, ela tem como objetivo descrever alguma coisa. No caso, a gente quer descrever os fenômenos da natureza. Para que descrever os fenômenos da natureza? Para poder entender como eles funcionam e, de repente, fazer até previsões. Algumas previsões são super importantes. Uma que é muito comum do cotidiano, a gente nem dá tanta importância para ela, por já estar muito comum, é a previsão do tempo. A previsão do tempo nada mais é do que física aplicada em prever o futuro. Nem sempre a gente acerta, mas na maioria das vezes sim.
E muitas coisas dependem disso, né? Você não pode se planejar para sair fazer uma compra na 25 de março, num dia que for ter uma chuva muito forte, né? Porque você vai molhar todas as compras. Do mesmo jeito que você precisa saber se vai estar calor ou se vai estar frio para saber que roupa você vai levar e etc. Né? Bom, existem previsões até mais importantes. Tipo, hoje a gente é capaz de prever coisas como se um asteroide vai vir para a Terra. Nem sempre a gente consegue, mas muitas vezes sim. E é bem importante. Tem coisas também que a gente ainda não consegue prever, mas está a caminho e um dia pode chegar lá, que é, por exemplo, prever terremotos. Seria muito importante conseguir prever esse tipo de coisa. A gente consegue prever outros fenômenos da natureza muito catastróficos e reduzir um pouco a catástrofe deles porque a gente consegue prever, como tufões, tornados, né? Recentemente teve um tornado que atingiu a Flórida, nos Estados Unidos, e antes de atingir a Flórida, a gente já sabia que ele ia atingir aquele local. Então as pessoas se prepararam para ele, tamparam as janelas, colocaram madeiras em volta das janelas, etc. Bom, e tem coisas que são fenômenos, mas a gente às vezes não entende como fenômenos por eles serem simples. Mas na física ou em qualquer ciência, fenômeno é qualquer coisa que aconteça, qualquer acontecimento, qualquer ocorrência é um fenômeno. Por exemplo, uma bolinha de papel caindo no chão é um fenômeno. E a gente estuda esse tipo de fenômeno também. A gente sempre começa com os fenômenos mais simples possíveis, para depois chegar nos mais complicados. E para fazer isso, para fazer essa descrição, é necessário medir as coisas. Por quê? A gente tem um conceito muito importante em física, que é o conceito de grandeza. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que tem intensidade. Mas nem tudo que tem intensidade importa para a física, tá? A gente então separa algumas dessas grandezas, a gente chama elas de grandezas físicas. As grandezas físicas é tudo aquilo que tem intensidade e que a gente pode medir. Porque se a gente não consegue medir, não importa muito para a física. Vou dar um exemplo. O amor. O amor é uma grandeza, tem intensidade. Você pode amar muito ou amar pouco, só que você não consegue medir isso, né? Não é mensurável. Inteligência também não é mensurável, né? Tem até umas tentativas lá, teste de QI, etc., mas não é uma coisa tão precisa assim. Né? Então não é uma coisa mensurável, então não é objeto de estudo da física. Agora, comprimento a gente consegue medir, tempo a gente consegue medir, massa a gente consegue medir, corrente elétrica, intensidade luminosa, entre milhares de outras grandezas que a gente consegue medir, então elas são grandezas físicas. Agora vamos aqui para a minha mão, só para fazer uma breve explicação. Bom, o que seria medir? Medir significa comparar. A gente tem que ter uma base, uma referência e dizer quantas vezes aquela nossa referência cabe ali. Então vamos usar como exemplo o comprimento. Eu tenho aqui uma linha reta. Eu quero medir ela. Para me medir ela, eu precisaria de uma base, de uma referência. Depois a gente vai para as referências que a gente costuma usar, né, as medidas padrão. Mas vamos usar como referência agora essa tampinha, tá? Essa tampinha de caneta é minha unidade padrão. Eu vou até chamar de TP. Vamos falar que essa tampinha aqui, ó, ela mede 1 TP. Uma tampinha. E aí eu quero saber quanto que essa linha mede. Bom, eu consigo colocar aqui, ó, a tampinha. 1, 2, 3. Vamos esticar um pouquinho mais só para dar certo. 4. Eu consigo colocar a tampinha de caneta aqui 4 vezes. Então eu vou dizer que esse comprimento aqui é 4 tampinhas. É 4 vezes a tampinha de caneta. É vezes mesmo, tá? Eu poderia usar como referência outra unidade, o centímetro, né? A minha régua aqui ela é medida em centímetro. Então eu posso falar, ó, que essa tampinha tem 12,7
centímetro. 12,7 centímetros. Então isso quer dizer que aqui cabem 12,7 vezes 1 centímetro. Você está comparando. Você tem 1 centímetro como referência e vê quantas vezes 1 centímetro cabe aqui dentro. Então cabem 12,7 vezes 1 centímetro lá dentro. Outra unidade legal é a polegada. A minha régua aqui também tem a polegada. Então a gente pode colocar aqui, ó. Deu 5 polegadas. Bem certinho, por coincidência. A gente pode colocar aqui, ó, 5 polegadas. Esses 2 pontinhos significam polegadas. Certo? Então, quer dizer que nesse risco cabem 5 vezes 1 polegada. Né? Então, é uma multiplicação mesmo, tá? Isso aqui é uma multiplicação. Todas as regras de multiplicação valem também quando tem a unidade. Tá? E o jeito mais certo a se fazer, o jeito ideal, sempre que for fazer conta, é pôr as unidades junto. Bom, vamos falar um pouco melhor sobre unidades. Por quê? Eu usei várias unidades aqui diferentes, né? Eu usei a tampinha, que é a unidade que eu criei aqui agora. Usamos a polegada, que é a unidade referente ao corpo, né? Uma polegada seria isso daqui, ó. Essa distância aqui do dedo, né? Sem contar essa parte de cá, só essa. Só que, obviamente, isso aqui, quando era usado dessa forma, né? Usando como referência o dedo de uma pessoa, quando a pessoa morre, você perde a sua referência, né? Porque a polegada de outra pessoa é diferente. Hoje a gente tem uma definição de polegada em relação ao centímetro. A gente pode falar que uma polegada é 2,54 centímetros. Mas é só para poder continuar usando a polegada, né? A minha polegada não mede mais isso. A minha polegada mede 3 centímetros, tá vendo? Então, não é legal. A gente também usava outras referências, assim como pés. O pé era literalmente o pé de um rei. E aí, quando o rei morre, entra outro com o pé de tamanho diferente. E aí a gente perde a referência da unidade novamente. Então, depois de muito se perder tempo transformando unidades, mudando padrões de unidades, foi estabelecida uma coisa que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, que é para universalizar as unidades e a gente não tem mais problema com isso. Certo? Vamos falar um pouco melhor então agora sobre as unidades. Não vou falar de todas, porque são infinitas praticamente, né? Mas vamos falar das 3 principais, das 3 que são fundamentais. A primeira que a gente vai falar aqui é a massa. Massa é uma coisa muito difícil de se descrever, de se definir. Em geral, você vai encontrar assim nos livros. Massa é uma quantidade de matéria. Aí você vai ver então o que é matéria. Aí você vai ver que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Recentemente, para poder gravar essa aula, eu vim conversando com vários professores, vários universitários de física e para tentar chegar a alguma coisa. Pesquisei muito na internet. E o que eu descobri é que tem diversas pessoas que passam a vida tentando descrever essas coisas fundamentais, essas grandezas fundamentais, e muitas vezes não chegam em um lugar muito concreto. Então não é a gente aqui agora que vai definir com precisão o que é massa. O importante é que cada um tenha alguma ideia do que é massa, né? Eu já dei uma explicada sobre o que é a minha ideia do que é massa, que é tudo aquilo que a gente consegue pegar e aquilo que a gente conseguiria pegar se fôssemos bem menores, né? A gente não consegue pegar o ar porque ele é muito pequeno, mas se a gente fosse muito pequenininho também a gente conseguiria pegar uma molécula de ar. Tudo aquilo que é constituído por átomos é massa, né? Tem massa. Não é massa, mas tem massa. E eu coloquei como exemplo massa de algum tipo de comida, não sei se é pizza. Simplesmente joguei massa lá na internet, apareceu essa foto aí e eu achei legal. Mas como é que a gente mede a massa, né? Lembrando, medir é sempre comparar. Qual é o objeto que a gente usa para comparar? É um objeto que está guardado em um museu de Paris. Na verdade não é bem um museu, é um instituto de pesos e medidas.
que a gente chama isso de quilograma padrão. Aí dentro desse vidro, né, tá guardado ali, ó, um cilindro de metal. Esse metal, ele é uma liga metálica constituída por dois metais chamados platina e irídio. Ele tem 19 milímetros de altura e 19 milímetros de diâmetro. Ele é um cilindro regular, então, né, 19 centímetros de altura, 19 milímetros de altura e 19 milímetros de diâmetro. E a massa dele foi estabelecida. Isso daqui é 1 quilograma. E aí, tudo que a gente quiser medir massa, a gente vai ver quantas vezes é a massa desse cilindrozinho, né? Então, se eu falar que eu tenho, né, no meu corpo 74 quilogramas, quer dizer que se eu pegar 74 cilindros desse e comparar com o meu corpo, vai dar a mesma massa, né? Lembrando que quando a gente sobe na balança, né, o que a gente mede ali, na verdade é o peso. E aí a balança faz uma conta lá dentro para transformar em massa, né? O peso é um pouco diferente, a gente vai ver mais pra frente o que ele é. Na verdade, o peso é uma força, e massa não. Massa é uma unidade escalar, né? É uma unidade relacionada à matéria, a quantidade de matéria que o corpo tem. Bom, a próxima unidade, a próxima grandeza, é o comprimento. A gente muitas vezes ouve falar como espaço, né? Mas também pode ser comprimento. Igual a gente estava medindo agora há pouco aqui dessa linha que eu desenhei. O comprimento, a gente tem como unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades o metro. E para poder medir o metro, né, não para poder medir, mas para poder ter uma referência, né, a referência de metro, ela já foi mudada várias vezes, né? A primeira referência de metro, eu vou até mudar aqui para minha mão agora. A primeira referência de metro que a gente usou foi assim. Imagine que isso é o planeta Terra. Quando a gente está olhando assim de fora. Aí a gente divide em 4 quadrantes e pega esse trecho aqui, ó. Qualquer um dos trechos, mas pode ser esse. Esse trecho aqui, né? Esse comprimento da superfície terrestre e divide em 10 milhões de partes. Então, esse comprimento aqui da superfície terrestre tem 10 milhões de metros. Isso foi estabelecido. 10 milhões de metros. Então você pega esse trecho, divide em 10 milhões de partes, você vê quanto que mede 1 metro. Só que se você pegar esse daqui, vai dar uma diferença. Se você pegar esse daqui, vai dar uma outra diferencinha. Se a Terra girar um pouco, vai dar uma diferença também. Então, não é um bom padrão. A gente usou por muito tempo, porque a diferença era pouca, funcionou. Mas a gente tem que evoluir. E esse padrão foi evoluído para esse objeto aí, que é uma barra metálica, também de platina e irídio, que a gente chama de metro padrão. E aí, nessa barra estão marcados ali 2 pontos, não dá para ver aqui na foto, teria que estar de cima para poder ver, mas essa barra ela é fina e muito longa, então se tirasse uma foto assim não daria para entender como é que ela é. Mas tem 2 marcas lá e a distância entre essas 2 marcas é o nosso metro, né? É 1 metro. E por que foi escolhido esse material? Porque é um material que varia muito pouco o comprimento, né? As condições normais ali, esse material não varia o comprimento. Então é uma boa referência, uma coisa que não muda tanto. Mas esse não é o quilograma padrão, o quilograma não é o metro padrão utilizado até hoje. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para usar um metro padrão mais preciso ainda. E uma das coisas mais constantes que a gente consegue ter, uma das coisas mais constantes que a gente encontrou é a luz. Então a gente usa a velocidade da luz para definir o metro padrão. Então a gente vai pegar um espaço bem pequenininho de tempo. Esse espaço é vou até escrever aqui, ó. 1 dividido para 299.792.458 segundos. Então a gente vai pegar 1 segundo e dividir isso aqui, é quase 300 milhões de partes, né? Então você pega 1 segundo e divide em quase 300 milhões de partes, então você tem um pedacinho de tempo bem pequeno. Aí você pega o tanto que a luz anda nesse espacinho de tempo, nesse pedaço de tempo. E aí quando você pega esse comprimento, esse tanto que a luz andou nesse espaço de tempo, é o metro.
Realmente é difícil, né? Mas umas equipes muito precisas de cientistas de alto nível fazem isso pra gente as empresas que fazem réguas, fitas métricas, que fazem metros, sabe, o metro de obra, ou aquele metro que se usa para comprar tecido, ou as trenas a laser, essas empresas vão pegar a referência com esses cientistas mega poderosos que conseguem fazer essas medições, né? Enfim, então, por fim, né, a terceira unidade importante, a terceira grandeza importante é o tempo. A gente vai trabalhar muito só com essas três: massa, comprimento e tempo. Depois vão vir outras derivadas dessas, né? Mas essas são as que a gente chama de unidades fundamentais. Tem outras, na verdade são 7 unidades fundamentais, mas por hora essas aqui estão suficientes para o nosso trabalho. O tempo também é uma coisa extremamente difícil de descrever, né? Tem todo um conceito filosófico por trás. Fisicamente também é muito difícil de descrever. E quanto mais fundo você vai tentando estudar o que é o tempo, mais você descobre que ele é muito parecido com o comprimento. Chega um momento que você consegue fazer as mesmas contas, que não dá problema, né? Aí veio até a teoria lá do Einstein, que tem o conceito de espaço-tempo, né? Que trata o espaço e o tempo como coisas muito juntas ali, muito unidas, e aí você acaba não chegando em lugar nenhum, né? Também muitos cientistas passaram a vida inteira tentando descrever o que é o tempo e não conseguiram chegar em nada muito concreto. Eu já vi também aulas de filosofia de 2, 3 horas tentando falar sobre o tempo. Então tem toda a questão da mitologia grega por trás do tempo, né? Tem aquele titã chamado Cronos, que era o deus do tempo. Não deus, mas tinha a ver com o tempo, né? E por isso que hoje a gente usa o cronômetro, né? Por isso que o cronômetro tem esse nome aí, para marcar o tempo, por causa do Cronos, né? Uma influência da mitologia grega. Mas todo mundo tem uma noção do que é o tempo, né? Tempo é aquilo que passa, né? Aquilo que nos deixa velhos, aquilo que precisa ocorrer, aquilo que precisa passar para que a gente mude de lugar, né? Você não consegue sair da sua casa e chegar na escola sem que o tempo passe, e etc, né? Então a gente vai usar essa noção que todo mundo já tem de tempo para seguir. Bom, qual que é a unidade padrão de tempo? É o segundo. O segundo, ele é medido através de um átomo, né? Encontraram um átomo muito estável, muito constante, não no sentido dele ser estável como átomo, mas nas oscilações dele serem muito constantes. Esse átomo é um átomo de césio 133. Ele é um átomo radioativo, então ele libera uma onda eletromagnética. A gente vai ver o que é isso mais pra frente, não se preocupe. E essa onda eletromagnética oscila. E aí eles definiram que quando ela oscila 9.192.631.770 vezes, você pega o tempo que esse átomo demora que a radiação desse átomo demora para dar esse tanto de oscilações e fala que esse tempo é 1 segundo, né? Legal, né? Bem difícil também de medir, bem preciso. Você fala, por que esse número é tão quebrado? Provavelmente a gente já usava o segundo baseado em outra coisa e só tentou achar uma equivalência em relação a esse átomo. Mas é uma das coisas mais constantes que a gente consegue ter hoje para poder medir o tempo aqui na Terra, para poder ter uma referência de tempo aqui na Terra. E a partir disso que os cronômetros são calibrados, que os relógios são calibrados e etc, né? Bom, mais pra frente a gente descobriu que essas coisas não são tão constantes assim. Se você estiver muito perto do buraco negro, o tempo passa de maneira diferente, tá? Mas isso é muito avançado e a gente só vai estudar isso daqui a muito tempo. Por enquanto, essas grandezas também elas são absolutas. Massa, comprimento e tempo são coisas absolutas. Elas são constantes, elas não vão mudar assim, né? 1 metro é 1 metro, 1 segundo é 1 segundo. Só quando a gente estiver estudando física moderna que isso vai mudar. Bom, só para a gente fechar então esse assunto, eu vou
mostrar para vocês aqui uma coisa que a gente chama de múltiplos e submúltiplos, que é um pouco importante também para começar o estudo de física. É o seguinte, começando lá com o quilograma. Na verdade, o quilograma ele já é um múltiplo. Ele é um múltiplo da grama. Esse quilo que está aqui antes significa 1000. Então, 1 quilograma é 1000 gramas. Tá? Do mesmo jeito, a gente pode ter um outro múltiplo. Por exemplo, esse aqui, miligrama. A gente vai ter uma aula melhor mais para frente sobre múltiplos e submúltiplos, depois que a gente vê a aula de notação científica. Mas por hora basta saber que 1 quilograma é 1000 gramas e 1 miligrama é 1 grama dividido em 1000 partes. Né? Esse é um múltiplo, esse é um submúltiplo. A mesma coisa acontece com o metro. A gente tem o metro, que é a unidade. A gente tem o quilômetro, que é um múltiplo. 1 quilômetro é 1000 metros. Né? Esse quilo significa 1000. A gente também tem o centímetro, que é um submúltiplo. 1 centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. Então você pega 1 metro e divide em 100 partes, você tem 1 centímetro. Tem também o milímetro, que é 1 metro dividido em 1000 partes. Certo? E tem diversos outros, né? Mas esses são os mais importantes. Por hora basta saber eles. E o tempo? O tempo já é um pouquinho mais complicado, que a gente não usa sempre a base 10. A gente tem a nossa unidade padrão do Sistema Internacional, que é o segundo. E a gente tem os múltiplos. Um múltiplo muito importante do segundo é o minuto. 1 minuto é 60 segundos. Outra muito importante é a hora. 1 hora é 60 minutos. Só que cada minuto é 60 segundos. Então, é 3.600 segundos. Se você fizer a conta aí, né? 60 minutos vezes 60 segundos vai dar 3.600 segundos. A gente também tem o dia, né? Um dia é igual a 24 horas. E se você multiplicar, também dá para achar quanto que é em segundos. Então, vamos ver quanto é que é. 36 vezes 24. Opa, ficou fora aqui, dá. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Mais 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 4, 6, 8. Então vai dar 8, 6, 4. Eu tinha escondido 2 zeros, né? Então vai dar 86.400 segundos. Beleza? Então também tem esses são os múltiplos, né? Também tem os submúltiplos. Por exemplo, o milissegundo, que é 1 segundo dividido em 1000 partes. Tem o nanossegundo, que é 1 segundo dividido em 1 bilhão de partes. Esse é realmente muito pouco, né? 1 segundo dividido em 1 bilhão de partes. Bom, mas é isso. Agora, vamos voltar aqui para o slide, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as áreas da física. A física, a gente divide ela em 6 grandes áreas principais e cada uma dessas áreas tem várias divisões. Por quê? Porque a física ela é muito complexa, ela é muito grande. E aí a gente divide para poder estudar coisas que são parecidas assim num grupo, depois estudar um outro grupo de coisas parecidas e etc. Né? O que motiva, né, a gente estudar física é entender as coisas que acontecem ao nosso redor, entender as coisas que acontecem na natureza. E a gente divide essas coisas em alguns grupos. O primeiro grupo, né, a primeira área da física é a mecânica. A mecânica é o estudo do movimento, estudo dos movimentos. Então tudo que tem a ver com movimento a gente estuda em mecânica, inclusive a ausência de movimento, que é a parte que a gente chama de estática, né? Quem vai fazer engenharia civil, isso é muito importante, porque em geral a gente quer que os prédios fiquem o mais parados possível. Né? A gente fala os mais parados possível porque nada fica 100% parado. Né? Então perguntas como qual é a velocidade, o quão rápido ele chegou, quanto tempo demora para cair no chão, esse tipo de coisa, a gente vai ver aqui na mecânica, certo? Tudo relacionado ao movimento. Movimento de fluidos também, né? Movimento de água, estudo de cachoeiras, esse tipo de coisa aí. Hidrodinâmica, né?
Se eu pegar uma mangueira, sabendo qual que é a pressão que a água está saindo, se eu apontar ela a 45 graus, qual vai ser, quão longe a água vai cair, esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta, a mecânica responde também. Outra área muito importante da física é a termologia. Coloquei essa imagem, né, de uma mão de fogo e uma mão de água e gelo se batendo, né, para simbolizar o quente e o frio, né? A termologia é tudo o estudo daquilo que é relacionado à temperatura, né? Na verdade, tudo aquilo que é relacionado à energia térmica, né? A energia térmica é uma energia relacionada à vibração das partículas, à agitação das partículas de um corpo. A gente vai ver isso melhor nas aulas de termologia, inclusive já tem algumas aulas de termologia no canal aí do professor Cris, certo? Bom, aí tem uma outra área chamada óptica, que estuda os fenômenos relacionados à luz. Então, o arco-íris é um fenômeno lindíssimo relacionado à luz. A gente estuda o arco-íris, por que o arco-íris se forma em óptica. A gente estuda também outras coisas mais até aprofundadas que isso, como o efeito fotoelétrico de Einstein. Também se encaixa aí dentro da óptica até certo ponto. O estudo de lentes, o estudo do olho humano, né? O estudo das doenças do olho, né? Quando alguém tem miopia ou hipermetropia, o que acontece, por que isso acontece, como consertar, o que o óculos faz para consertar isso, como que funcionam as lentes das câmeras e etc. Então essas são as perguntas que a óptica vai responder. Outra grande área é a ondulatória. Reparem que eu coloquei essa imagem aí na forma de arco-íris. Vou explicar para vocês o que essa imagem significa. Ela é uma onda de áudio. Quando a gente grava um áudio, o computador meio que armazena o áudio dessa forma, né? Armazena o som dessa forma. Basicamente, isso daí é o jeito que a gente vibra o ar. O som é a vibração do ar. Então, o computador capta como que é a vibração do ar e marca ela desse jeito, de uma forma que ele consiga reproduzir, né? E o alto-falante, o fone de ouvido, pega isso daí e transforma em um movimento de um ímã que tem dentro do alto-falante, e esse ímã, por sua vez, vibra o ar da mesma forma que ele foi vibrado originalmente. Por isso que a gente consegue falar uma coisa, gravar e ouvir depois, né? Eu também coloquei essa imagem colorida, por quê? Porque a luz também é uma onda. Então, na verdade, a ondulatória e a óptica são coisas até certo ponto semelhantes. É que a luz é tão importante, tem tantas propriedades, que a gente decidiu estudar ela separadamente. Mas a gente estuda também a luz e outras ondas eletromagnéticas junto com o estudo de ondulatória, certo? Outra grande área é o eletromagnetismo. Até o nome é meio, né, misturado. A gente tem eletricidade e magnetismo, né, que a gente descobriu que são coisas meio que dependentes, muito semelhantes, né, tem muitos fenômenos relacionados. Coloquei a imagem de um raio para simbolizar isso. E o raio acontece, né, justamente por causa de uma diferença ali de eletricidade, né. A eletricidade nada mais é do que uma propriedade dos átomos, né? O átomo ele é dividido em principalmente 3 partículas, uma chamada próton, uma chamada nêutron e uma chamada elétron. O nêutron é carga neutra, o próton é carga positiva e o elétron carga negativa. E a gente descobre que esses dois meio que se atraem e cada átomo tem que ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de nêutrons para ele ficar equilibrado. Quando há uma diferença entre essa quantidade de elétrons e prótons, há uma transferência de elétrons. E a passagem dos elétrons, o movimento dos elétrons é a eletricidade. Então, esses raios aí que a gente está vendo, nada mais é do que elétrons se movendo pelo ar. E aí também tem o magnetismo no meio, né? Enfim, tem todos os fenômenos ligados ao magnetismo, à eletricidade, a gente estuda nessa área, nesse ramo da física. Inclusive, começa até a entrar um pouco no estudo da eletrônica, como que funcionam os aparelhos elétricos, os aparelhos eletrônicos. A gente vê um pouco disso ainda no ensino médio em física, nessa parte de eletromagnetismo. Bom, e a última grande área aí é a física moderna,
A física moderna não é uma coisa só, assim, um grupo de coisas parecidas, igual todas as outras 5 que eu falei. A física moderna é o nome que a gente deu ao conjunto de teorias que vieram surgindo a partir do século XX. E a gente chama de moderna por isso, né? Foi há pouco tempo. Mas você tem coisas nela como o efeito fotoelétrico do Albert Einstein, como a teoria da relatividade do Einstein também. Você tem todos os estudos relacionados aos núcleos dos átomos, né? A física nuclear. Tudo faz parte da física moderna. Aí eu coloquei essa imagem aí de uma usina nuclear para simbolizar aí a física moderna. Essa imagem tem muito lixo nuclear aí, né? A gente está vendo. Isso é uma coisa ruim da energia nuclear. Mas as usinas nucleares são a forma mais eficiente que os seres humanos já inventaram de gerar energia. Ela tem esse problema aí dos lixos nucleares. Mas existe uma forma de gerar energia usando o núcleo dos átomos da mesma forma que o Sol faz. E que a gente ainda não consegue fazer em grande escala. Mas você que está assistindo esse vídeo, se conseguir estudar bastante, fazer um curso nessa área, de repente pode até ganhar até um prêmio Nobel da física se descobrir como gerar energia igual o Sol faz, de uma maneira rentável, de uma maneira que se possa fazer em larga escala. Se você conseguir, lembre-se de mim, tá? Quando você ganhar o prêmio Nobel, por ter te ajudado nesse percurso, tá? Mas o Sol ele gera energia usando o núcleo dos átomos, praticamente sem gerar nenhum tipo de radiação, diferente do jeito que a gente usa nas usinas nucleares hoje, né? Nas usinas nucleares a gente usa um processo chamado fissão nuclear. A gente divide o núcleo de um átomo muito grande. E aí essa divisão gera uma quantidade de energia e a gente aproveita essa energia para transformar ela em eletricidade. Só que existe um outro jeito, que é o jeito que o Sol faz, que você na verdade faz o contrário. Você pega dois átomos e junta eles em um só. A principal reação que acontece dentro do Sol é a fusão de dois átomos de hidrogênio em um átomo de hélio. E isso libera uma quantidade de energia muito grande também e muito mais eficiente do que a fissão nuclear. Seria o contrário, né? Dividir. Mas a gente ainda não consegue fazer em larga escala. Mas no momento que a gente conseguir, vai praticamente acabar os problemas de energia dos seres humanos, do planeta Terra. Porque a gente vai conseguir gerar energia a partir de lixo, por exemplo. E vai durar muito mais, vai ser muito mais utilizável, assim, né? Então, eu acho que o próximo grande passo tecnológico que a humanidade vai dar vai ser relacionado à transformação de energia e principalmente relacionado à fusão nuclear. Tá? Então, daqui a uns 50 anos, o que vai estar provavelmente na alta aí no mundo financeiro vai ser essa capacidade de gerar energia através da fusão nuclear. Claro, isso é só uma especulação, né? O que eu acho, o que eu vejo, o que eu enxergo, sendo um mero estudante de engenharia. Bom, então chegamos aqui ao fim desses slides, né, que eu preparei. Só que no final agora eu queria falar um pouquinho melhor sobre os métodos que a gente aplica em física. A gente usa muito a matemática, né? A matemática ela ajuda a gente a compreender alguns fenômenos. Por exemplo, eu vou escrever aqui uma coisa muito legal que a gente usa bastante em física, que é a segunda lei de Newton, aí, simplificada. Força igual a massa vezes a aceleração. Essa fórmula diz pra gente que a força resultante atuando num corpo depende da massa do corpo e depende da aceleração. Não que dependa, mas o valor dela você consegue encontrar como sendo o produto desses dois, né? E aí a gente se pergunta assim, como é que o cara faz para descobrir isso, né? O Newton, ele, quando descobriu isso, ele ficava pensando sobre essas coisas, fazendo mini experimentos o dia inteiro. Tá? Mas a gente não tem como fazer os experimentos que Newton fez para chegar nessa equação aqui agora.
a gente pode pensar em uma coisa diferente. A gente pode pensar no tempo de queda de um objeto. Existe uma fórmula, ela é mais complicada, não vou colocar ela aqui agora, para calcular o tempo de queda de um objeto quando ele está em queda livre. Mas eu fiz um videozinho aqui, e eu peguei outro da internet para mostrar isso. Então, fiquem com esse videozinho aí. Então, ó, eu peguei aqui um caderno e uma folha de papel desse caderno para poder fazer um exemplo de tempo de queda. E o que as leis de Newton, principalmente, o que a mecânica newtoniana fala pra gente? Que dois objetos dependentes da sua massa caem ao mesmo tempo. E o senso comum diz o contrário, diz que a folha de papel, por ser 200 vezes mais leve, vai cair, vai demorar mais para cair. E quando você joga, você tem de fato essa impressão. Vejam só. Viu? Então, o que eu fiz? Eu peguei e amassei a folha de papel. Quando eu amasso a folha de papel, eu estou eliminando, não eliminando, mas estou reduzindo drasticamente um efeito, que é o efeito da resistência do ar, que eu posso estudar depois, em outro momento, para poder considerar ele. Mas nesse momento não é interessante agora considerar a resistência do ar. Então, para poder eliminar ela, eu amasso a folha de papel e jogo novamente. Olha só o que acontece. Cai exatamente ao mesmo tempo. Bom, e na sequência eu coloquei aqui um videozinho. Peguei da internet, vou deixar o link dele aí na descrição para vocês verem. De um experimento feito em um laboratório com condições muito mais adequadas, muito mais rigorosas, sobre a mesma coisa, o tempo de queda de dois objetos de massas diferentes. Então, para fazer esse experimento, eles pegaram uma bola de boliche e penas. E aí vocês acabaram de ver o primeiro lançamento. A bola de boliche caiu muito rápido e as penas foram caindo bem devagar, lentamente. E nem caem exatamente embaixo de onde elas estavam, né? Elas andam um pouco para os lados, etc. Olha só em câmera lenta. A bola de boliche cai muito antes e as penas vão lá deslizando. Dá para ver claramente que isso é apenas um efeito da resistência do ar, né? E aí o que eles fazem? Tiram o ar do local. Então você pode ver que aquilo é uma câmara fechada, eles estão fechando ali as comportas, fechando todas as possíveis entradas de ar e vão retirar todo o ar dali de dentro, vão sugar todo o ar que está ali dentro, vão fazer um ambiente muito próximo do vácuo. Né? O vácuo é o nada, quando não tem nem ar no local. E aí tem toda a sala de controle, né? Um experimento muito bem feito, dá até para ver aí o tubo tremendo para tanta força que ele precisa para sugar o ar lá de dentro. Vários cientistas ali monitorando as condições do experimento. E aí eles vão liberar a queda já com o ambiente sem ar. E olha só o que acontece. Pronto, ele liberou. Não liberou ainda. Agora liberou. Olha só em câmera lenta. A bola de boliche e as penas caem exatamente ao mesmo tempo. Olha que lindo, né? Isso vai contra o senso comum. Porque a gente tem uma certa dificuldade em ignorar a resistência do ar em algumas situações. Claro que para considerar uma queda no dia a dia, você precisa considerar a resistência do ar, mas não para estudar a queda livre. Né? Você depois pode adicionar a resistência do ar no seu estudo. Mas você consegue fazer os experimentos e comprovar que as fórmulas funcionam, que a física funciona para queda livre, ignorando a resistência do ar. E aí, se você quiser aprofundar o seu estudo, coloca mais esse fator, que é a resistência do ar no seu experimento. Bom, agora sim, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma aula. E também vocês podem recorrer lá ao grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas, que a gente está sempre por lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.